fazer seus inimigos pensarem que descobriram que você está tramando um contramovimento é mais eficaz do que lhes dizer isso você mesmo. Faça uma ameaça e talvez tenha de cumpri-la, mas fazer com que pensem que você está trabalhando traiçoeiramente contra eles é outra história. Quanto mais velada a ameaça e a incerteza que você gera, mais a imaginação deles irá consumi-los e mais perigoso parecerá atacar você. Criar uma reputação assustadora. Esta reputação poder ser por várias coisas, ser difícil, teimoso, violento, de uma eficiência sem piedade. Monte essa imagem ao longo dos anos e as pessoas recuarão diante de você, tratando-o com respeito e um pouco de medo. Porque ser um obstáculo ou discutir com alguém que mostrou que vai lutar até o fim. Alguém estratégico, mas impiedoso. Para criar esta imagem, de vez em quando você pode ter de bancar um pouco o cara grosseiro, mas no final ela terá sido uma forma de dissuasão suficiente para tornar estas ocasiões raras. Será uma arma ofensiva, sujeitar as pessoas por temor antes mesmo que elas o conheçam. De qualquer maneira, você precisa criar sua reputação com cuidado, não deixando nenhuma incoerência. Qualquer furo neste tipo de imagem a tornará inútil. Machucar todos os 10 dedos de um homem não é tão eficaz quanto cortar fora um deles. Mao Tse-tung, de 1893 a 1976. Dissuasão e intimidação reversa na prática. Em março de 1862, menos de um ano depois do início da Guerra Civil Americana, a situação dos confederados parecia sombria, eles tinham perdido uma série de batalhas importantes, seus generais estavam discutindo, o moral estava baixo e recrutas eram difíceis de encontrar. Percebendo a grande fragilidade do Sul, um grande exército da União sob o comando do Major-General George B. McClellan dirigiu-se para a costa da Virgínia, planejando marchar dali na direção oeste para Richmond, a capital do Sul. Havia tropas confederadas suficientes na área para retardar o exército de McClellan por 1 ou 2 meses, mas espiões sulistas relataram que tropas da União estacionadas perto de Washington estavam para ser transferidas para a marcha sobre Richmond. Se estas tropas alcançassem McClellan e o próprio Abraham Lincoln as havia prometido, Richmond estaria condenada, e se Richmond caísse, o Sul teria de se render. O general confederado Stonewall Jackson estava baseado no Vale Shenandoah na Virgínia, chefiando 3.600 homens, um grupo esfarrapado de rebeldes que ele havia recrutado e treinado. Sua tarefa era apenas defender o fértil vale contra um exército da União na área, mas ponderando sobre o desenvolvimento da campanha contra Richmond, ele viu a possibilidade de algo muito maior. Jackson tinha sido colega de classe de McClellan em West Point e sabia que por baixo de seu exterior impetuoso, falador, ele era basicamente tímido, extremamente ansioso com relação à sua carreira e à possibilidade de cometer erros. McClellan tinha 90.000 homens prontos para a marcha sobre Richmond, quase o dobro das forças confederadas disponíveis, mas Jackson sabia que este homem cauteloso ia esperar para lutar até seu exército estar fortíssimo. Ele queria as tropas extras que Lincoln lhe havia prometido. Lincoln, entretanto, não liberaria essas forças se visse perigo em algum lugar. O Vale Shenandoah ficava a sudoeste de Washington. Se houvesse possibilidade de Jackson criar bastante confusão quanto ao que estava acontecendo ali, ele poderia estragar os planos da União e talvez salvar o Sul do desastre. Em 22 de março, os espiões de Jackson relataram que 2/3 do exército da União estacionado no Vale Shenandoah, sob o comando do general Nathaniel Banks, estavam se dirigindo para o leste para se juntar a McClellan.
Em breve, um exército perto de Washington, liderado pelo general Irvin M. C. Dovell, se moveria para Richmond também. Jackson não perdeu tempo, marchou rapidamente com seus homens para o norte a fim de atacar os soldados da União ainda no vale, próximo a Kernstown. A batalha foi intensa, e no final do dia os soldados de Jackson foram obrigados a recuar. Para eles o encontro parecia ter sido uma derrota, um desastre mesmo. Estavam em número reduzido, em uma proporção quase de 2-1, eles haviam sofrido baixas terríveis. Mas Jackson, sempre um homem difícil de entender, parecia estranhamente satisfeito. Dias depois, Jackson recebeu a notícia que vinha esperando. Lincoln havia ordenado que o exército de Banks retornasse ao vale e o de M.C. Dovell ficasse onde estava. A batalha em Kernstown havia chamado sua atenção e o deixara preocupado só um pouco, mas o bastante. Lincoln não sabia o que Jackson pretendia fazer nem qual era o tamanho de seu exército, mas queria o Vale Shenandoah pacificado a qualquer custo. Só então ele liberaria Banks e M.C. Dovell. M.C. Cleland foi obrigado a concordar com essa lógica, e embora fizesse os homens marcharem sobre Richmond imediatamente, ele queria esperar por reforços que tornariam o ataque uma coisa certa. Depois de Kernstown, Jackson recuou para o sul, longe de Banks, e ficou quieto por algumas semanas. No início de maio, pensando que o Vale Shenandoah estava garantido, Lincoln enviou M.C. Dovell para Richmond e Banks se preparou para se juntar a ele. Novamente, Jackson estava pronto. Ele marchou seu exército de um modo totalmente bizarro, primeiro para o leste, em direção a M.C. Dovell, depois de volta para o oeste, para o vale. Nem mesmo seus próprios soldados sabiam o que ele estava fazendo. Desorientado com estas estranhas manobras, Lincoln imaginou, mas não tinha certeza, que Jackson estava marchando para combater M.C. Dovell. Mais uma vez ele suspendeu a marcha para o sul de M.C. Dovell, manteve metade do exército de Banks no vale e mandou a outra metade para ajudar M.C. Dovell a se defender de Jackson. De repente os planos da União, que tinham parecido tão perfeitos, estavam desbaratados, suas tropas espalhadas demais para se apoiarem mutuamente. Agora Jackson atacou para valer. Ele se associou com outras divisões confederadas na área e, no dia 24 de maio, marchou sobre o exército da União agora dividido e perigosamente reduzido que restara no vale. Jackson manobrou para seu flanco e marchou em retirada para norte até o rio Potomac. Sua perseguição deste exército disseminou uma onda de pânico por toda Washington. Este agora temido general, comandando forças que parecia terem dobrado de tamanho da noite para o dia, estava seguindo direto para a capital. O ministro da Guerra Edwin Stanton telegrafou aos governadores do norte para alertá-los da ameaça e da necessidade de concentrarem as tropas para a defesa da cidade. Reforços chegaram rapidamente para deter o avanço dos confederados. Enquanto isso, Lincoln, determinado a eliminar Jackson de uma vez por todas, ordenou que metade do exército de M.C. Dovell seguisse para o oeste a fim de se juntarem na luta para destruir esta peste, e a outra metade deveria retornar a Washington a fim de proteger a capital. M.C. Cleland só pôde concordar. Mais uma vez Jackson recuou, mas agora seu plano tinha funcionado à perfeição. Em 3 meses, com apenas 3.600 homens, ele havia desviado bem mais de 60.000 tropas nortistas, dado tempo suficiente ao sul para coordenar a defesa de Richmond e alterado completamente o curso da guerra. Interpretação: a história de Stonewall Jackson no Vale Shenandoah ilustra uma simples verdade: o que importa na guerra,
como na vida em geral, não é necessariamente quantos homens você tem ou se está bem abastecido, mas como seus inimigos o veem. Se eles pensam que você é fraco e vulnerável, agem de forma agressiva, o que por si só provoca dificuldades. Se eles de repente pensarem que você é forte, ou imprevisível, ou tem recursos escondidos, eles recuam e reavaliam. Fazer com que mudem seus planos e o tratem com mais cuidado pode, por si só, alterar a guerra. Enquanto luta, algumas coisas estarão fora de seu controle, você talvez não seja capaz de reunir um grande exército ou defender todos os seus pontos fracos, mas pode sempre afetar as percepções das pessoas a seu respeito. Jackson alterou as percepções da União, primeiro com seu ousado ataque a Kernstown, que fez Lincoln e McClellan pensarem que ele tinha mais tropas do que na realidade eles não podiam imaginar que alguém seria tão idiota a ponto de mandar apenas 3.600 homens contra uma cidadela da União. Se Jackson era mais forte do que eles tinham imaginado, isso significava que precisavam de mais homens no Vale Shenandoah, o que dividiu as tropas disponíveis para a marcha sobre Richmond. Em seguida Jackson começou a se comportar de forma imprevisível, criando a impressão de ter não só um grande exército mas também algum estranho e preocupante plano. A incapacidade de Lincoln e McClellan de decifrar este plano não os deixou sair do lugar, fazendo-os dividir suas forças para cuidar de possíveis perigos. Finalmente Jackson atacou com ousadia mais uma vez. Ele quase não tinha homens suficientes para ameaçar Washington, mas Lincoln não podia ter certeza disso. Como um feiticeiro, Jackson criou um bicho-papão de um exército que em essência era ridiculamente pequeno. Você precisa assumir o controle das percepções dos outros a seu respeito brincando com as aparências, mistificando e enganando-os. Como fez Jackson, é melhor mesclar audácia com imprevisibilidade e heterodoxia, e agir ousadamente em momentos de fraqueza ou perigo. Isso distrairá as pessoas para que não vejam os furos em sua armadura, e elas terão medo de que exista em você algo mais do que as aparências. Em seguida, se você fizer seu comportamento difícil de entender, só irá parecer mais poderoso, visto que suas ações incompreensíveis chamam atenção, preocupam e despertam um pouco de respeito. Deste modo, você desequilibra as pessoas e elas saem correndo. Mantenha distância, elas serão incapazes de dizer até que ponto você está blefando. Os agressores recuarão. Aparência e percepção. Você é uma pessoa com quem não se deve mexer se tornarão realidade. 2. O rei Eduardo I da Inglaterra era um feroz rei guerreiro que estava determinado a conquistar todas as ilhas britânicas. Primeiro ele derrotou os guelças até a submissão, em seguida voltou os olhos para a Escócia, fazendo cerco a cidades e castelos e arrasando as comunidades que ousavam resistir. Ele foi ainda mais brutal com os escoceses que revidavam, inclusive com o famoso Sir William Wallace, ele os perseguia e os mandava torturar e executar em público. Somente um senhor de terras escocês enganou Eduardo, Robert Bruce, conde de Carrick, de 1274 a 1329, que de algum modo escapou para os remotos redutos do norte da Escócia. Então Eduardo capturou a família e os amigos do rebelde, matando homens e aprisionando mulheres em gaiolas. Bruce continuou desafiando. Em 1306, ele se fez coroar rei da Escócia, a que custo fosse, ele jurou se vingar de Eduardo e expulsar os ingleses da Escócia. Sabendo disso, Eduardo ficou ainda mais determinado a capturar esta peça final em suas guerras escocesas, mas em 1307 ele morreu antes de terminar seu trabalho.